A paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por mais esta aula. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Nós passamos por o segundo trimestre pela revista, que falava da importância da família cristã na sociedade. Nós terminamos esta revista e agora nós vamos iniciar uma nova revista, que é a revista Jesus e o Reino de Deus. E eu quero que você já se prepare aí, já esteja preparado, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, pegue caneta, papel, para que a gente possa começar a nossa aula. Quero pedir também a você, pai, que possa auxiliar o seu filho. Nós estamos na escola dominical. É importante o auxílio do pai neste momento. Quero também franquear essa oportunidade para que possamos ofertar ao Senhor. Nós estamos na escola dominical e a oferta, ela é também uma forma de adoração. Então, que o Senhor possa abençoar, você possa aí estar ofertando, ou pelo PicPay, ou pela conta da igreja, ou até mesmo pessoalmente aqui na igreja, você possa vir ofertar, e que o Senhor possa abençoar a família de vocês, neste novo trimestre, onde estudaremos sobre Jesus e o Reino de Deus. Vamos orar para começar? Senhor, nós te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia em nossas vidas e nos ajudado. Quero lhe pedir, ó Pai, que nós somos limitados, mas o Senhor é Deus sobre todas as coisas e a sua palavra pode falar aos nossos corações, ó Pai, pode transformar as nossas vidas, ó Pai, que nossos corações estejam abertos, quebrantados ao ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, antes de começarmos a nossa lição, a nossa primeira lição do terceiro trimestre, eu queria sugerir a vocês que nós neste trimestre, estudássemos os 4 evangelhos. Por quê? A nossa revista vai falar da vida de Jesus. E nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai estar falando sobre a vida de Jesus. E é importante e vai facilitar também o nosso crescimento e entendimento da revista. Então, esses 4 livros que nós já conversamos em sala de aula sobre os evangelhos serão fundamentais para o entendimento e o crescimento nosso na nossa lição, ok? Então, eu só vou lembrá-los aqui algumas coisas que nós já falamos em sala de aula quando nós tivemos as aulas presenciais. Nós falamos sobre os evangelhos, E eu vou aqui só trazer algumas coisas que nós já falamos em sala de aula e vai para facilitar o nosso entendimento do estudo que iremos fazer paralelo à revista. Ok? A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia, boa mensagem, boa nova. Qual é a boa notícia que o Evangelho traz? Ele traz a boa notícia de que nós agora somos libertos, não somos mais escravos do pecado. As correntes que prendiam foram quebradas. A boa notícia que o Evangelho traz é de vida eterna. Os Evangelhos trazem a notícia de que Deus nos ama e nos trata com misericórdia e com graça. Só para facilitar também a leitura, eu vou lembrar a vocês que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. O que isso quer dizer? Que eles têm uma grande quantidade de histórias em comum. E eles têm uma estrutura de linguagem muito parecida. Por exemplo, quando eu estiver lendo Mateus, eu vou encontrar a mesma história também em Marcos e também a mesma história
em Lucas. Então, isso vai facilitar esse entendimento agora, de que quando eu estiver lendo Mateus, essas histórias estarão também nos outros 2 livros, Marcos e Lucas. E a estrutura de linguagem também é muito parecida entre esses 3 evangelhos. Também, nós precisamos saber também que João, ele não é sinótico, mas ele também conta a história de Jesus. Amém? Então vamos nos dedicar um pouco mais nesse trimestre, lendo os evangelhos para nos auxiliar na revista. Vamos começar então a nossa primeira lição. Jerusalém, a Galileia, as terras onde Jesus viveu. Vamos ler o nosso texto áureo. Está em João 1,14. Página 292 para aqueles que têm a Bíblia Maczene. Vamos ler? João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Vamos ler mais uma vez? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Vamos para o nosso primeiro tópico. Onde pisar a planta do seu pé. Jesus ficou no mundo por apenas 33 anos, e ele mudou o mundo neste período. E o maravilhoso, adolescentes, é que ele era simples, humilde, manso, amoroso e era focado na missão que Deus tinha lhe dado. Onde Jesus ia, muitas coisas aconteciam, muita gente era curada. Nós podemos citar a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos 5, de 25 a 34. Essa mulher, ela passou 12 anos sofrendo com o problema que ela tinha. Ela tinha investido muito dinheiro tentando a cura, mas ela não tinha conseguido. Mas a partir do momento que ela encontrou com Jesus, a vida dela foi mudada, ela foi curada daquele fluxo de sangue. Aquele problema que acompanhava ela e que fazia ela sofrer todos os dias durante 12 anos, tinha se encerrado no encontro com Jesus. O coração das pessoas eram impactados por Jesus. Em Lucas 19, podemos ver que Zaqueu, o cobrador de impostos, ele tinha ficado sabendo que Jesus iria passar em determinada rua. Então ele pensou o seguinte, procurou uma árvore porque ele era de baixa estatura, e muitas pessoas acompanhavam Jesus, buscavam a Jesus, porque muitas maravilhas e prodígios aconteciam com a presença de Jesus. E essas pessoas iam atrás de Jesus. Então tinha muita gente ali que espremia Jesus. Então, por Zaqueu ser baixo, ele pensou o seguinte, vou procurar um local alto. E ele avistou uma árvore, subiu nesta árvore. E Jesus, quando passou, olhou para cima, viu Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome e disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Jesus chama Zaqueu pelo nome porque ele conhecia Zaqueu. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. E é assim com todo mundo, comigo também, com você. Jesus nos chama pelo nome porque ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. E nós precisamos conhecer a Jesus. Zaqueu, impactado pela presença de Jesus, ele se arrepende dos seus pecados
e muda toda a sua vida. A partir do momento que Zaqueu conhece a Jesus, ele muda toda a sua vida. E o que ele diz? Ele era cobrador de impostos, ele cobrava os impostos dos pobres e cobrava a mais. Ele diz, olha, Senhor, eu vou devolver porque eu cobro a mais, eu exploro as pessoas mais humildes. Então eu vou devolver e vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse que naquela casa tinha saído salvação. Então, Zaqueu é transformado, a salvação na vida de Zaqueu, porque ele buscou a Jesus e encontrou com Jesus. Nós somos salvos e somos cheios de paz e de alegria e de amor. E nós precisamos viver o que estamos aprendendo na Bíblia. Aí sim, nossas palavras têm um significado maravilhoso para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. No último parágrafo do primeiro tópico, tem uma palavra muito interessante. Uma frase aí que acompanhe comigo aí, adolescente. O último parágrafo do primeiro tópico. Jesus impactava em 360 graus. O que isso quer dizer? Que em todo o tempo Deus falava através da vida de Jesus e o seu poder era manifesto em Jesus. Nós, adolescentes, somos chamados para impactar o mundo. O mundo, ele precisa de esperança. O mundo, ele precisa de libertação. O mundo precisa de transformação. E nós devemos levar a palavra de Deus ao mundo. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos pregar o evangelho para todas as pessoas. Porque nós precisamos falar do que estamos aprendendo na palavra de Deus e praticar o que estamos aprendendo. Vamos abrir a Bíblia na página 40 da Bíblia McCheyne, Mateus 7, 26 a 27. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós precisamos praticar a palavra de Deus para que o bom perfume de Jesus seja deixado, através de nós, nas pessoas. Aqueles que comem o pão da vida não se sentem atraídos pelas migalhas que o mundo oferece durante o dia. Nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, para podermos praticá-la e aprendendo assim a viver uma vida conforme a vontade de Deus. O mundo não tem nada para nós, o mundo só tem migalhas, coisas que não prestam para nós. Nós devemos buscar, na orientação da palavra de Deus, sermos cheios do Espírito Santo e assim levar aquilo que o mundo tem necessitado. Jesus mudou o mundo porque ele fazia a vontade de Deus. E para que nós possamos mudar o lugar onde nós estamos, possamos transformar as vidas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, obedecendo a palavra de Deus e cumprindo aquilo que está escrito. Amém? Vamos para o segundo tópico. Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Jerusalém é localizada em um planalto nas montanhas da Judéia, entre o mar Mediterrâneo
e o Mar Morto. É uma das cidades mais antigas do mundo e é considerada uma cidade santa. Ela é a capital de Israel e foi fundada pelo rei Davi. Essa cidade é repleta de histórias desde a sua fundação. Ela é uma cidade central na narrativa bíblica e foi palco da batalha do ministério de Jesus Cristo. Primeiro, nós precisamos entender o contexto da época que Jesus viveu, para nós entendermos como se deu a entrada de Jesus em Jerusalém, por que Jerusalém rejeitou a Jesus. Roma tinha dominado quase todo o mundo nesta época. Israel estava sob este domínio. Nesta época, muitos judeus esperavam que o Messias aparecesse para livrar os judeus dos romanos, como Deus fez com eles no Egito, quando Moisés, através do poder de Deus, libertou o povo do juízo de Faraó. Vocês vão lembrar, né? O povo judeu estava preso, né, cativo ali no Egito, e eles pediram a Deus um libertador. E Deus mandou Moisés, que libertou eles ali do chicote de Faraó. E da mesma forma, quando os judeus foram dominados por Roma, eles também esperavam ser libertos, né, que Deus mandasse um libertador, o Messias, que vinha já nas profecias, que eles conheciam bem. Então eles esperavam esse Messias. Eles esperavam que esse Messias fosse um grande rei para salvá-los, mas Jesus tinha vindo para salvar o homem do pecado, que é muito mais opressor do que Roma. Vamos ler em Mateus 21, de 1 a 11, página 98. Fique com suas Bíblias abertas, porque nós iremos usar muito a Bíblia nesse trimestre. Página 98, Mateus 21, de 1 a 11. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A entrada de Jesus se dá justamente no dia que todas as igrejas fazem os seus cultos, no domingo. No domingo nós celebramos a entrada de Jesus em nossas vidas, porque esse dia é o dia que ele viria trazer a salvação para o seu povo. Esta é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Vamos olhar algumas verdades dessa passagem. Primeiro, que era uma profecia e que ela estava sendo cumprida ali. E que todas as profecias do Senhor serão cumpridas. A história da entrada triunfal de Jesus é um contraste com o que os judeus queriam. Eles esperavam um rei glorioso, poderoso, mas veio um homem humilde em um jumento e não em um cavalo. Talvez, adolescentes, eles queriam até que esse rei tivesse armadura de ouro, né? Jesus não vem para conquistar pela força nem pela violência, mas sim pela palavra de Deus. Ele não veio para conquistar nações e escravizar. Ele veio para conquistar os nossos corações e nos libertar do pecado. Esta é a grande mensagem que o nosso Jesus estava passando para Jerusalém, e ele passa para nós também. Ele quer conquistar os nossos corações, ele quer conquistar os corações das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Nosso Jesus foi rejeitado e também nós seremos, mas vamos nos espelhar em Jesus, porque ele não desanimou. Ele não desanimou. Ele foi preso e logo depois daquela passagem, né, logo depois de ele ter entrado em Jerusalém, nós vamos ver que algum tempo depois ele é preso e ele foi levado ao Sinédrio para ser julgado sob a alegação de que ele era o rei dos judeus. Ele é julgado e condenado à morte de cruz. E no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Então, Jerusalém, ela recusou a Cristo, e também lá em Jerusalém, Cristo foi julgado. Que nós possamos não recusar o nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os dias nós possamos aceitar a sua palavra em nossos corações, porque ela pode transformar as nossas vidas. Jesus, ele veio para nos salvar. E nós precisamos aceitar isso. Nós precisamos entender isso e colocar isso no nosso coração todos os dias. E agradecer a Ele, né? Porque Ele veio, sofreu, morreu em nosso lugar. Nós é que merecíamos morrer. Ele não tinha pecado, nós é que tínhamos pecado. Nós é que merecíamos morrer. E Ele morreu por nós. E nós não podemos levantar pela manhã e se esquecer disso. Nós precisamos honrar o que Ele fez por nós, amando a sua palavra e também fugindo do pecado, nos santificando. Adolescente, vamos nos santificar para o Senhor. Vamos buscar isso. Amém? Vamos passar para o nosso terceiro tópico? Galileia, a cidade onde Jesus iniciou o seu ministério. A Galileia é o nome da região norte da Palestina, um local que aparece com destaque no Novo Testamento, e onde desenvolveu boa parte do ministério terreno de Jesus. A Galileia, né, o nome Galileia significa círculo ou anel. A Galileia era governada por Herodes Antipas na época de Jesus. As principais cidades da Galileia nos tempos de Jesus eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. Na Galileia aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Lá na região de Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho, João 2, de 1 a 11. Este milagre é o marco inicial de um ministério, né, do ministério de Jesus. Ele não só transformou a água em vinho, mas no seu ministério, ele também transformou a vida das pessoas. Foi no mar da Galileia que os
discípulos presenciaram a pesca milagrosa. E foi nesta época que o Sermão da Montanha e a oração do Pai Nosso também foi ensinada. Também foi no Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, né, que era chamado também, onde Jesus ensinou a Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque Pedro, ele era uma pessoa impulsiva. Então, quando nós somos impulsivos, né, quando nós às vezes agimos de acordo sem pensar, nós magoamos as pessoas, e às vezes as pessoas também nos magoam. Então, Pedro deveria perdoar. Jesus estava ensinando a ele. É interessante a gente falar sobre a Galileia. Por quê? Porque Jesus, ele usou muito o Mar da Galileia. Nós vamos ver isso nos 4 evangelhos, falando muito sobre o Mar da Galileia. Naquela época, adolescentes, não tinha estradas pavimentadas. Para andar, para se locomover, era muito difícil, né? Havia também os perigos de assaltos, né? De ladrões durante a estrada. Então, eles usavam muito mais, Jesus usou. Olha o que está escrito em Marcos 7,31. E seguiam em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região de Decápole. Isso quer dizer que Jesus ele usou aquele mar também para continuar o seu ministério em outras cidades, né? Começou ali na Galileia e o seu ministério se seguiu. Decápolis, né? Deca vem do grego, deca, 10, e polis, né? Cidade. Então, assim, ele percorreu por muitas cidades, fazendo prodígios, maravilhas, milagres, ensinando. É maravilhoso isso, né? Que Deus tem ensinado a nós a sua palavra. E Jesus, ele é exemplo disso. Nós devemos seguir os exemplos de Jesus, que Jesus estava sempre falando a palavra em muitos lugares, ensinando a palavra de Deus em muitos lugares. Nós também devemos ensinar a palavra de Deus em muitos lugares. Vamos para o 4º tópico. Qual história é contada quando passamos por um lugar? É uma pergunta que a revista faz para nós. Vou repetir. Qual história é contada quando passamos por um lugar? Essa pergunta é também um grande desafio que é feita para nós. Por quê? Qual é a marca que Jesus tem deixado em você? Nós devemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Qual a marca que você tem deixado às pessoas? Porque Jesus, por onde passava, as coisas maravilhosas aconteciam. Você tem que entender que o mundo, ele não pode te influenciar. Você, através da palavra de Deus, deve influenciar o mundo. Fica esta conclusão para nós. Vamos concluir essa lição com essa reflexão de que nós devemos influenciar o mundo através da palavra de Deus. Hoje, adolescente, Deus tem nos chamado para isso. Deus tem chamado você para fazer a diferença na sua família, para fazer a diferença na sua escola, para fazer a diferença na sua igreja. Você deve ser um instrumento de Deus e ser usado para transformar as vidas. Muitas pessoas estão aguardando que nós possamos levar a palavra de Deus. O tormento de muitas pessoas vai acabar quando nós levarmos a palavra de Deus e essas pessoas encontrarem com Jesus. Nós citamos no início dessa aula sobre as pessoas que tiveram a vida transformada e o coração impactado, porque tiveram um encontro com Jesus. E nós precisamos levar esse Jesus a essas pessoas.
Então, que possamos adorar ao Senhor com a nossa vida, que as pessoas vejam Cristo refletido em nós e que, para concluir, nós vamos ler o que está escrito na revista. A lição nos fez refletir acerca de uma grande verdade. Por onde passamos, nós influenciaremos alguém. Somos impelidos a aceitar esse grande desafio e fazer a diferença. Muitas vezes não seremos bem recebidos, assim como aconteceu com Jesus em Jerusalém. Outras vezes, o campo se mostrará fértil e receptivo, como a Galileia foi para com o nosso Mestre. Enfim, nossa história reflete quem somos. Por isso, você é chamado a seguir os passos daquele que foi o Mestre dos Mestres. Glória a Deus por isso, que você possa seguir a Cristo com vontade, com amor, e que todos à sua volta sejam transformados pela palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, ó Pai, por este estudo, Senhor, que traz para nós, ó Pai, esta responsabilidade de levarmos a Tua palavra onde quer que nós estivermos. Senhor, transforma as nossas vidas e através, ó Pai, do Teu poder possamos, ó Pai, levar, ó Pai, o Teu nome e as pessoas sejam transformadas. Em nome de Jesus, abençoe esses adolescentes, abençoe todos, ó Pai, que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor venha transformar as vidas de todos nós. Por quê, Senhor Jesus? Porque muitas vidas necessitam de Ti. Muito obrigado, ó Pai, por esta aula. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém.